Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa correção, certo? Da nossa apostila. Caso, vamos começar da questão de número 13. Nosso assunto é específico de homotetia, certo? De razão, proporção, ok? Vamos lá? Começando da questão 13. Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa questão de número 13, ok? Nossa questão, nosso assunto aqui de homotetia, certo? Temos aqui, ó, homotetia. Professor, e o que é homotetia? Nada mais é, pessoal, do que reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes. Cuidado, não são congruentes. Congruentes são os ângulos. Os ângulos não se alteram. As figuras são semelhantes, ok? Identificando propriedades ou medidas que se modificam ou não se alteram, como acabei de falar. As medidas que não se alteram são os ângulos. E as medidas que se modificam são os lados, são os perímetros, são as áreas, certo? Agora, os ângulos não se modificam, não mudam, não se alteram. Os ângulos permanecem os mesmos, ok? Então, vamos para a nossa questão 13. Temos aqui nossa questão 13. Observe o desenho abaixo, em que o triângulo EFG, certo, gente? É semelhante ao triângulo HIJ, certo? Vou até mudar de cor. Vou botar a cor verde, H e J. Esses triângulos, eles são semelhantes, ok? Agora, qual é a razão de semelhança dele, certo? Qual é a constante de proporcionalidade? Tem até aqui embaixo, ó, a razão de semelhança entre os triângulos H e J e FG é. Então, quando fala em razão, pessoal, razão nada mais é do que uma divisão, certo? Uma divisão, professor, quando fala em razão, é uma divisão perfeitamente, certo? Falou em razão, lembra, nada mais é do que uma divisão. Então, a divisão de quem, professor? Uma divisão, a razão de semelhança entre o triângulo, entre os triângulos H e J. Quem é o valor de H e J? 7,5 dividido, né? Quem é a medida de FG? 5. Gente, quando a gente divide 7,5 por 5, olha, para eu transformar esse número decimal 7,5 em um número inteiro, eu vou multiplicar em cima por 10, porque se eu multiplicar por 10, eu ando uma casa para a direita, ok? Mas, gente, aqui eu tenho uma fração, uma divisão. O que eu fizer em cima, eu tenho que fazer embaixo. Em cima eu multipliquei por 10. Então, embaixo, eu também vou ter que multiplicar por 10, ok? Então, 7,5 vezes 10 é só andar uma casa para a direita, fica 75. E 5 vezes 10 é 50. Quando eu divido agora 75 dividido por 50, isso aqui, gente, vai nos dar 1,5. Ok? Nosso gabarito, então, é a nossa letra A. Perfeito? Professor, então quer dizer o seguinte, que quando falar em razão, nada mais é do que uma divisão. Muito bem.
certo? Razão é uma divisão. Ok, gente? Ok, pessoal? Vamos continuar aqui. Questão de número 14. A questão de número 14 diz o seguinte: os retângulos cadê o retângulo 1? Tá aqui, ó. Retângulo 1 e o retângulo 2 está aqui, da imagem abaixo, são semelhantes, certo, gente? Essas figuras, elas são semelhantes. E o fator de ampliação é 3. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, gente, que essa ampliação, veja que o retângulo 1 ele foi ampliado, né? Ou seja, ele aumentou, mas aumentou de maneira proporcional. Aumentou de maneira em que sua ampliação foi multiplicada por quem? Por 3, certo? Olha, veja que esse lado aqui, ó, do retângulo menor é 4. E esse outro lado do retângulo maior é 12. Mas qual é o fator de ampliação, né? 3, então 4. Olha, 4 vezes 3 é 12, certo? E esse lado aqui, ó, é quem? 7. E esse outro lado aqui, ele chamou de quem? De x. É justamente o valor que a gente quer descobrir. Mas o fator de ampliação é 3, ou seja, eu vou ter que multiplicar por 3. Então, vou pegar essa medida 7 vezes quem? Vezes 3. 7 vezes 3, 21. Então, o x é igual a 21. Esse comprimento aqui do retângulo maior é 21, pessoal, certo? Então, nosso gabarito, letra C. Ok? Vamos lá, continuando, certo? Questão de número 15. Diz o seguinte, ó. A figura abaixo mostra a ampliação da bandeira do Brasil. Qual é a razão? O que é razão, pessoal? Razão nada mais é do que uma divisão, certo? Então, qual a razão de semelhança dessa ampliação? Veja que eu tenho uma bandeira do Brasil aqui, né? Pequena e ela foi ampliada de maneira proporcional. E qual é o fator de ampliação dessa bandeira? Ele falou em razão. Razão nada mais é do que uma divisão. Então, o fator de ampliação é você pegar o valor aqui, ó, dessa medida aqui, que é quanto? 10 dividido por quem? Dividido por essa medida aqui, ó, desse retângulo aqui, da bandeira do Brasil menor, que é quanto? 5. Então, 10 dividido por 5 é 2. Esse aqui é o meu fator de ampliação, certo? Então, nosso gabarito, ó, letra B, que é 2. Lembra da questão anterior, gente? Eu vou voltar aqui um pouco, ó. A nossa questão anterior, ele disse que o fator de ampliação foi quanto? 3. Só que nesse caso aqui, ele já deu o fator de ampliação. Então, eu iria pegar as medidas e multiplicar por 3, que é o nosso fator de ampliação. Já na questão 15, ele não deu o fator de ampliação. Ele quis que a gente descobrisse o fator de ampliação, certo? E o nosso fator de ampliação é 2, letra B. Ok? Questão 16. Vamos lá? Questão 16. O quadrilátero P', Q', R' e S' está aqui, gente, ó. P', Q', R' e S' é uma projeção do quadrilátero P, Q, R e S, certo? É uma projeção. O segmento, o segmento PS, PS está aqui, ó. PS, ele disse que é 6. E o segmento
P', tá aqui, a P', é 15. Olha o que é que ele falou, gente. A razão, o que é razão? Divisão. Então você vai montar uma divisão, uma fração, certo? Uma fração nada mais é do que uma divisão. Então a razão entre o lado P' e S', tá aqui, que é 15. E o lado PS é. Então você vai pegar, olha, a razão P', S', que é quanto? 15 dividido por 6, ok? Mas aqui ele deu as alternativas em fração, não é isso? Ele não dividiu, ele simplificou. Então, 15 eu posso dividir por 3. E 6 eu também posso dividir por 3. Gente, simplificar é dividir em cima e embaixo, em cima e embaixo pelo mesmo número, certo? Então, 15 dividido por 3 é 5. E 6 dividido por 3 é 2. Então, nossa resposta é 5 sobre 2. Onde é que a gente encontra esse gabarito? Letra D. 5 sobre 2. Letra D, certo? Vamos continuar, pessoal. Olha, gente, não esqueça, tem que estar no sangue, viu? Razão nada mais é do que uma divisão, uma fração, certo? Uma fração nada mais é do que uma divisão. Continuando, questão 17. Vamos lá, questão 17. Temos o seguinte na questão 17. Ao incidir um facho de luz sobre um anteparo na forma do retângulo ABCD, está aqui o retângulo ABCD, foi projetada em uma parede uma silhueta na mesma forma, porém ampliada. Olha aqui, gente, certo? É, a nosso facho de luz aqui e ela foi ampliada, certo? Aqui embaixo, observando a malha quadriculada, o que ocorreu após a ampliação foi que, letra A, as medidas dos lados foram aumentadas em 2 vezes. Gente, não foi aumentado em 2 vezes. Olha, aqui o facho de luz aqui, ó, eu tenho uma, duas, três. Aqui foi aumentado em quanto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Não foi aumentado em 2 vezes. Se fosse aumentado em 2 vezes, seria 6. 2 vezes 3, 6. E aqui tem 9, certo? 9. Aqui, ó. Aqui eu tenho um, dois. E aqui foi aumentado em quanto? Um, dois, três, quatro, cinco, 6, certo? Então, não foi aumentada em 2 vezes. Ou seja, não dobrou, certo? Letra B. O perímetro foi quadruplicado. Não, gente. Se fosse quadruplicado, aqui, ó, não é 3. Então, se fosse quadruplicado, seria 4 vezes 3. Então, eu teria que ter aqui 12. Aqui tem quanto? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, não foi quadruplicado. Letra C. A razão de semelhança é igual a 3. Então, a razão de semelhança é igual a 3. Por quê, professor? Veja só, que aqui na base, ele começou com 3 quadradinhos, né? No retângulo menor. Mas esse retângulo foi ampliado. Mas ele foi ampliado enquanto aqui na base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Então, gente, ele foi. A razão de semelhança é igual a 3. Ou seja, o nosso fator de ampliação
é igual a 3, porque 3 vezes 3, 9. E aqui na altura, não é 2 aqui num retângulo menor, né? Num retângulo azul, a altura é 2. Ele foi ampliado, partiu para quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 vezes 2, 6. Então, a razão de semelhança é 3, certo, pessoal? A razão de semelhança nada mais é do que o nosso fator de ampliação, certo? Continuando, questão 18. Estamos aqui na questão 18. A professora desenhou um triângulo, como no quadro abaixo. Está aqui. Um triângulo que tem lado 8, esse outro lado é 8, e esse outro lado aqui, a base do triângulo é 5. Recapitulando, né? Eu tenho esse triângulo aqui. Como é que esse triângulo é chamado? Esse triângulo ele tem dois lados iguais. Um triângulo que tem dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles, certo, pessoal? Então, vamos ler as afirmações aqui. Em seguida, fez a seguinte pergunta: se eu ampliar esse triângulo 3 vezes, como ficarão as medidas de seus lados e de seus ângulos? Certo? Esse triângulo ele foi ampliado 3 vezes, pessoal. Então vamos lá. Fernando respondeu o seguinte: os lados terão 3 centímetros a mais cada um. Já os ângulos serão os mesmos. Os lados terão 3 centímetros a mais? Não, pessoal. Não terão 3 centímetros a mais. Ele será multiplicado. Ele não vai ser adicionado 3. Ele vai ser multiplicado 3 vezes, certo? Então, não é a resposta de Fernando não é ideal, certo? Para o que a gente quer. Gisele respondeu: os lados e os ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3. Os lados e os ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3. Não, gente, os ângulos não, certo? Os ângulos permanecem os mesmos, certo, gente? Os ângulos não se alteram. Então, está errado a resposta de Gisele. Mariana, vamos ver para a resposta de Mariana. A medida dos lados eu multiplico por 3, até aqui está certo. E a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. Perfeitamente, gente. Perfeitamente, pessoal. Os ângulos não se alteram, certo? Então, nosso gabarito, quem respondeu de maneira correta foi Mariana. Gabarito, letra C. Professor, mas vamos ver aqui a de Roberto? Vamos. Roberto falou o seguinte, respondeu o seguinte: a medida da base será a mesma. Não, os lados vão ser multiplicados por 3, então não vai ser a mesma, certo? Então já está errado aqui. Questão 19. A questão 19 tem o seguinte: ampliando-se o triângulo ABC, olha aqui o triângulo ABC, certo? Obtém-se um novo triângulo A', B' e C', em que cada lado é o dobro, em que cada lado é o dobro do seu correspondente, né, em ABC, certo? Então, aqui embaixo, em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida são. Eita, pessoal, muito fácil, né?
Quais são os elementos que conservam a mesma medida, gente? Olha, muda os lados se alteram, a área se alteram, os perímetros se alteram, quando eu amplio ou quando eu reduzo as figuras. Agora, o que não pode se alterar, o que não pode mudar, são os ângulos, certo? Jamais vão se alterar, os ângulos permanecem os mesmos, certo? Vamos lá para a questão 20. O pantográfico é um instrumento de varetas que serve para ampliar e reduzir figuras. O instrumento, na verdade, aplicam-se de maneira prática os princípios de homotetia, certo? Já vimos lá no início a definição de homotetia. Então, pessoal, tá aqui o nosso pantográfico, né? Então, aqui embaixo, ó, com base nestas informações, os elementos que conservam a mesma medida. Opa, pessoal, quais são os elementos que conservam a mesma medida? Tudo muda, tudo se altera, menos os ângulos, ok? Questão 21. Professor, é muito fácil. É fácil mesmo, certo? Depois que a gente aprende, tudo fica fácil. Vamos lá, prosseguindo. Questão 21. A figura ABCD está aqui. A, B, C, D. Foi reduzida. Opa, agora foi reduzida a partir de A', B', C' e D', utilizando o método da homotetia. Certo, gente? Então, a razão de semelhança, olha o que apareceu aqui, gente. A razão, o que é razão? Divisão. Então, a figura ABCD, ela foi reduzida. Ela foi reduzida a partir de quem? Dessa figura aqui maior, certo? Então, a razão de semelhança vai ser o seguinte, vamos pegar esse lado aqui, ó. Vamos pegar qualquer lado aqui, gente, qualquer lado, né? Eu posso pegar esse 3 aqui, ó. Esse 3, esse lado aqui, ó. Esse lado aqui de azul, que vale 3, está para esse outro lado aqui, que vale quanto? 2. Então, qual é a razão de semelhança? A razão é divisão, uma fração. 3 sobre 2. Quando eu divido 3 dividido por 2, isso aqui vai me dar 1,5. Nosso gabarito, ó, letra C. Certo? Questão 22. A questão 22, temos o seguinte: ampliando-se o pentágono AFSOT, obtém-se um novo pentágono A', F', S', O', T', em que cada lado é o dobro do seu correspondente AFSOT, em que cada lado é o dobro do seu correspondente. Então vamos lá. Neste caso, podemos ampliar ou reduzir figuras. Neste procedimento, as figuras são. Ah, gente, as figuras são irregulares? Não são irregulares, porque ela está sendo ampliada ou reduzida de maneiras proporcional. Então, não é irregular. Congruentes, não. Essas figuras não são congruentes. Os ângulos são congruentes, mas as figuras não. As figuras são semelhantes. Ok, pessoal? Constante quer dizer que
os valores permanecem o mesmo. Não é o caso. Se ela foi ampliada, eu tenho valores diferentes, certo? De maneiras proporcionais, mas os valores se alteram. O que não se alteram são os ângulos. Então, constante não é. As figuras são semelhantes, ok? Gente, vamos fazer até a 25, certo? Vamos para a questão 23, então. Questão 23 temos aqui. Na figura, os segmentos BC e DE são paralelos. Tá aqui, ó. BC, tá aqui, ó. Vou até marcar de vermelho. BC e DE são paralelos. Isso aqui a gente já viu nas nossas aulas, que paralelos indica que tem o mesmo sentido, certo? E AB, ó, tudo isso aqui, olha, a medida AB vale 15. Olha aqui, vale 15. E AD, olha, AD, essa partezinha aqui, AD vale 5. AE, daqui para cá, vale 6, certo? Aí ele quer saber o seguinte, a medida do segmento CE. CE, eu vou chamar de X, certo? Então vamos descobrir aqui. Vê só, pessoal. Se tudo é 15, não é isso? Se tudo é 15, aqui eu tenho 5. Então aqui vai ser quanto? 10. Então eu posso dizer que 5, esse lado aqui, ó, esse lado aqui de azul, que é 5, está para esse lado aqui, que é 6. Assim como esse lado aqui, ó, 10, está para quem? Está para x, certo? Eu tenho aqui uma proporção, gente. O que é uma proporção, professor? Uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas ou mais razões. O que são razões, professor? Nada mais é do que uma fração, uma divisão. E o que é uma proporção? É uma igualdade entre duas ou mais razões. Pronto. Então aqui eu tenho uma proporção. Toda vez que eu tiver isso, gente, uma igualdade entre duas frações, a gente resolve multiplicando em, lembra, em x, certo? Então vai ficar 5 vezes x, 5x, igual 6 vezes 10, 60. Isolo x, vai ficar 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 é 12. Está aí nossa resposta, certo? Então, x vale quanto? X vale 12, gabarito, letra C. Ok? Questão 24. A nossa questão 24 diz o seguinte: o galo maior, tá aqui o galo maior da figura, é uma ampliação perfeita do menor, certo? O galo maior é uma ampliação do galo menor. Então, qual é o nosso gabarito correto aqui, gente? Então, se o galo maior é uma ampliação do galo menor, vou pegar o galo maior, né? Não é uma razão? Galo maior. Aqui é OP barra, está para OP. OP. Assim como quer dizer igual. Vamos para aqui para baixo, ó. OK barra está para OK. Qual é o gabarito que temos isso? OP barra está para OP, assim como OK barra está para OK. Gabarito, letra A. Ok? Vamos prosseguindo. Vamos fazer até essa 25, certo, pessoal? Vamos ler aqui. Cláudia pretende fazer um pôster
de uma foto para colocar em seu quarto. As medidas da foto que pretendem ampliar são de 9 por 12 centímetros. Como ficarão as medidas do lado do pôster se a foto original for ampliada 4 vezes? Vamos lá? Letra A, pessoal. Os lados do pôster terão 4 centímetros a mais que a foto original. Não é 4 centímetros a mais, gente. É 4 vezes mais, certo? Não é. Letra B. Os lados do pôster terão seus lados divididos de maneira nenhuma. Se é 4 vezes, então não é dividido, é multiplicado, né? Letra C. Apenas uma das medidas dos lados será multiplicada por 4? Nada disso. Apenas uma? Não. Todas elas terão que ser multiplicadas por 4. Então, só sobrou o nosso gabarito, só restou nossa letra D. Mas vamos ler. As medidas dos lados serão multiplicadas por 4. Essa sim é a nossa alternativa correta. Ok, pessoal? Depois a gente corrige as outras questões, ok? Olha, pessoal, abração para vocês. Tentem fazer, leia as questões, tentem fazer, certo? Para fixar aí o conteúdo. Abração, valeu!